muito carinho que nós estamos aqui juntos, unidos na Suíça, Nec Bil Bien. Então, como eu sempre digo, eu vou sempre fazer essa brincadeira. Procurando Leon Denis, encontrei William Jacob. Depois resolvi tomar um café com o Espiritismo e assim estamos indo. Nesse apoio que o nosso irmão está nos dando, né? E agradeço de todo o meu coração. Seja bem-vindo. Muita luz para todas as pessoas que estão conosco hoje. E como dizemos, vocês podem interagirem, por favor. Este é o objetivo, tá certo? Meu irmão, a palavra é contigo. Teu microfone, William. Agora sim. Eu estou me acostumando com o Skype ainda, é a segunda transmissão que eu faço por ele, mas realmente é uma ferramenta muito bacana. Eu acho que é boa noite para todos vocês aí, né? Aqui é boa tarde ainda, mas boa noite então para quem está aqui na sala com a gente. É muito bom falar com vocês que estão aí fora do Brasil. Eu sempre digo, vivendo uma realidade totalmente diferente da nossa aqui no Brasil, né? Então isso é interessante, esse compartilhamento, e fico muito feliz quando, por exemplo, a Zélia me convidou para a palestra. Já é um motivo de felicidade. Quando ela pediu para que eu falasse algo sobre o Leon Denis, aí realmente a coisa toma outra proporção de felicidade no meu coração, porque eu admiro a história de Leon Denis, tudo que ele fez pelo nosso movimento espírita, e é com essa alegria que a gente vai falar aqui hoje sobre as dificuldades, então, sobre a superação de Leon Denis. E claro que, para falar das dificuldades que ele enfrentou, a gente vai começar lá, praticamente, da sua reencarnação e vai até a sua desencarnação, mas fiquem tranquilos que vamos fazer isso de uma maneira para não deixá-los cansados, e fiquem à vontade, né? Quem for assistir depois no YouTube não vai ter como fazer isso, mas quem está aqui agora ao vivo, para mandar alguma pergunta, eu vi que tem um chat aqui, se preferir por escrito, se preferir fazer uma intervenção aí oral, eu acho que pode, né? Não sei como que funciona, mas, enfim, fiquem à vontade para perguntar aquilo que tiver realmente necessidade de saber da vida desse que é considerado o apóstolo do Espiritismo. Só justificando que o barulho que vocês estão ouvindo, não sei se dá para ouvir ainda, são os papagaios, que essa é a hora deles chegar aqui, e deve morar mais ou menos uns 8 no telhado, que é logo acima aqui onde eu tô. Então eles ficam nesse vai e vem aqui, numa festa danada. Então esse é o barulho deles. Então quem está acompanhando depois no YouTube talvez não ouviu ainda, porque eu só faço live praticamente à noite. E à noite eles já estão repousando. E esse é o horário da festa deles aqui, então peço um pouco da paciência. Mas se estiver incomodando muito, vocês podem me avisar que eu fecho a janela e aí o barulho reduz. Tá ótimo, deixa os bichinhos. Tranquilo. É a natureza, meu irmão. Isso, eu adoro aqui. E eu Então também vamos lá. Vamos. Ó, quem quiser conhecer mais a vida de Leon Denis, tem duas biografias. Uma escrita pelo Gaston Luce, um amigo de Leon Denis, conviveu com ele muitos anos. Eu acho que ela só existe realmente em português. Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, sua vida, sua obra, editado pela editora Celde. E nós temos também a sua última secretária, quando ele já estava cego. Eu estou dando spoiler aqui já, né? Das dificuldades que ele enfrentou. A Claire Gomar escreveu também um livro muito bacana, contando ali relatos interessantes da sua vida, vale a pena pesquisar depois. Esse aqui, o Leon Denis na Intimidade, a gente tem ele pela editora do Centro Espírita Leon Denis, e nós temos também pelo Clarim. O Clarim também editou esse livro, bem interessante. Então chegou mais aí a Maria Celeste, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Desculpa aí o atraso. Tranquilo. Bom, então vamos lá. Leon Denis, a primeira dificuldade que eu digo que ele enfrentou, das muitas que nós falaremos aqui hoje, foi a própria dificuldade de ter reencarnado numa família extremamente pobre. Certa vez eu consegui, com um amigo que mora na França, uma imagem
Ao que tudo indica, é da casa em que Leon Denis viveu ali os seus primeiros anos. E é uma casa realmente assim, que a gente olha e percebe a dificuldade financeira que ele enfrentou desde o nascimento. Então, uma vida com muitas complicações. Nesse período da sua vida, ele teve que, ao lado do pai e da mãe, já que ele fora filho único, mudar de várias cidades em busca de melhor oportunidade para o próprio pai. Então, as mudanças foram constantes, de cidade em cidade, o pai buscando melhor emprego. E aí surgiram outras dificuldades por consequência dessa. Primeiro, Leon Denis não conseguiu frequentar escolas. Então, diferentemente de Allan Kardec, que teve, por exemplo, o apoio educacional do mestre Rivaio, do mestre Pestalozzi, o garoto Rivaio, então, participou ali, foi lá para Yverdon, na Suíça. Então, a gente tem ali na história educacional de Allan Kardec, como o Hippolyte Léon Denisard Rivaio, um aporte muito bem feito, né, por Pestalozzi. Diferentemente de Kardec, Leon Denis, por conta dessas mudanças, ele não conseguia frequentar escolas, porque a cada ano praticamente ele mudava de um para o outro. Por isso, Leon Denis é considerado um autodidata. Quem ensinou ali os recursos básicos para ele foi a sua mãe. Então, isso já foi uma grande dificuldade, justamente para ele que adorava estudar, que adorava aprender. Então, não frequentar uma escola para ele não foi uma tarefa muito fácil de lidar. E por conta da dificuldade financeira que a família enfrentava, Leon Denis fez aquilo que na época era muito utilizado, hoje bem menos, mas algo que não deve ser glamourizado, que é o trabalho infantil. Então a gente observa Leon Denis com poucos anos de vida indo ajudar o pai na Casa da Moeda. E ali o seu biógrafo destaca, porque o próprio Denis contou para ele, que ele ficava polindo as moedas e era frequente ele ir para casa com as mãos sujas de sangue por conta desse tipo de trabalho que ele teve que se sujeitar numa extrema necessidade de aumentar realmente os ganhos da família, numa necessidade de trazer o pão mesmo para alimentar ele, ao seu pai e a sua mãe. E nesse contexto de dificuldade, Leon Denis vai crescendo, Leon Denis vai avançando na idade e entra na adolescência com uma preocupação que não é comum aos adolescentes. Bom, pelo menos não foi comigo, não sei como é que foi a de vocês. Que é na adolescência alguém se preocupar com o que acontece depois da morte. Então, isso para Leon Denis era angustiante, porque ele, criado numa família católica, inclusive uma família, assim, de certa forma, aquilo que nós chamamos aqui no Brasil, católicos fervorosos. Alguém realmente ali que cumpria tudo direitinho, que tentava entender, mas assim, com as suas limitações. E Denis, quando chega na adolescência, ele começa a se questionar quanto às questões da vida. E as respostas que ele tinha no catolicismo não lhe satisfaziam. Então, Leon Denis, ele se questionava, poxa, mas alguém morre, para onde que vai depois da morte? O destino humano era a grande preocupação dele. E aí aquela ideia de céu, que ele dizia, poxa, mas não pode ser, às vezes alguém não é uma pessoa tão boa assim, e só porque faz parte de uma religião ou outra, vai para o céu. E aquela ideia de inferno, em que ele também não achava justo, porque alguém pode ser bom, mas se não for daquela religião, vai para o inferno. Então, esse conflito não cabia na cabeça de Leon Denis. Então, o próprio vai destacar, a gente observa aqui um relato pessoal dele, quando ele dizia, eu já havia passado pelas alternativas da crença católica e do ceticismo materialista, mas não encontrara em nenhuma parte a solução do mistério da vida. E alguém pode se questionar, William, mas Leon Denis foi cético? Eu gostaria de dizer para todos nós aqui, um certo ceticismo, não extremado, todos precisamos ter ainda. É um ceticismo daquele que busca respostas cada vez mais.
daquele que tudo bem, eu já me contento com o que eu tenho, mas eu preciso compreender outras questões. É isso que movia Leon Denis. É como se intimamente ele não tivesse encontrado aquilo que seria a sua grande missão. Então era a busca de alguém insatisfeito com aquilo que se tinha. Esse ceticismo, num outro aspecto, marcou a vida também do professor Rivaio. Ele, criado também numa família católica, aí vai para a Suíça e tem ali o amparo de Pestalozzi, protestante, mas Kardec mantinha-se um homem um tanto quanto cético. Tanto é que quando ouve falar das mesas girantes, é só na terceira ocasião que ele realmente se dispõe a ir investigar, analisar como é que tudo aquilo se dava. Mas voltando para Leon Denis, ele então aos 16, 17 anos, vivendo aquele turbilhão, continuava à procura, continuava indagando a vida, continuava indagando a natureza. Até que num dado momento, quando ele estava com 18 anos de idade, vai acontecer um momento marcante na sua vida. Ele caminhando pelas ruas da cidade de Tours, na França, cidade que ele se mudou ali na pré-adolescência e ficou até a sua desencarnação. Ele entra numa livraria e foi fazer o que ele gostava, pegar livros e ficar namorando as capas, vendo o nome do autor, às vezes quando podia dar uma folheada, coisa que acredito que nós espíritas herdamos isso um pouco dele, né? Uma brincadeira à parte, porque se tem um negócio que espírita gosta é de mexer com livro, né? Aqui no Brasil, pelo menos, quando a gente vai numa feira de livro, vai num congresso ou vai num evento, as bancas de livros não cabe tanto de espírita. E o detalhe, todo espírita, não sei você, mas aqui a gente pode quase generalizar, deve ter muitos livros não lidos e ainda assim compra outros. É um negócio incrível, assim. Esse é um consumismo bom, né? Que a gente traz aí. Você está com 50 livros para ler, mas quando chega uma promoção, quando chega uma campanha, um autor lançou esse, você sempre dá um jeitinho de comprar um outro e passa na frente e vai fazendo aquela negociação consigo mesmo ali. E Leon Denis, ele tinha que se contentar com apenas contemplar muitas capas, porque não tinha dinheiro para comprar tudo que gostaria. Algo que também acontece com a gente, né? Que se a gente pudesse comprar tudo, meu Deus do céu. Então, Leon Denis, num determinado dia, aos 18 anos de idade, pega um livro chamado O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E aí, é como se algo mexesse com ele. Ele não conhecia o autor, não conhecia o livro, mas ele coloca a mão no bolso e o dinheiro que ele tinha dava para comprar a obra. É o que eu costumo brincar, que livro espírita é barato desde sempre, né? Porque se Leon Denis comprou, é porque era barato, porque, coitado, ele não tinha tantos recursos assim. Leon Denis compra, e aí vinha uma outra dificuldade. Ler esse livro escondido da mãe. Porque a mãe católica, mas o pai. Mas era a mãe que controlava tudo que ele lia. Como ele foi autodidata, não frequentou escola, é a mãe que controlava ali os livros, né, que entravam na casa. Então, ele pensou instintivamente, falou, minha mãe católica, quando lê um livro com um título desse, falando de espíritos, ela não vai achar nada bom e vai querer me proibir. Então ele monta uma estratégia, entrar com um livro escondido dentro de casa. E durante a noite, como já era comum, quando os pais dele dormiam, ele próprio pegava o livro para ler. E assim ele fez. Quando os pais adormeciam, ele pegava o livro e lia, sempre escondido. Até que chega um certo ponto, não vou me alongar muito nessa parte, ele se convence de tudo que Kardec havia colocado ali. E aí, ele decide abrir o jogo com a mãe. Como ele era muito amigo dela, então ele chega e fala, mãe, preciso te contar um segredo. E a mãe dele, pois não, meu filho. É porque tal dia eu estava passeando, comprei um livro, e a mãe, talvez percebendo a angústia no filho, disse, fique tranquilo, eu descobri seu esconderijo. Eu fico pensando que o Leon Denis quase desencarnou nessa hora, né? Como assim você achou meu esconderijo, né? E a gente sabe que a mãe conhece o filho, né? A minha mãe era, quando eu não era espírita na época, eu podia dizer hoje que ela era médium.
que ela adivinhava tudo que eu queria fazer de errado. A mãe tem esse talento de ler no filho ali. E nessa ocasião, a mãe de Leon Denis disse: eu descobri seu esconderijo. E antes que Leon Denis desencarnasse de susto, ela disse: mas fique calmo. Na sua ausência, quando você e o seu pai saíam para trabalhar, eu lia o livro escondido de vocês. Então é um fato assim. Aí Leon Denis fica surpreso. E ela diz: e assim como você, eu estou encantada com tudo que Allan Kardec colocou naquela obra. E naquele momento, então, com Leon Denis aos 18 anos, nós temos filho e mãe se tornando espíritas. O pai de Leon Denis foi mais devagar, foi assim, deu um pouco mais de trabalho nessa digamos, conversão. E aí, eu só quero ler um trecho aqui, depoimento do próprio Leon Denis, quando vai dizer: adquiri logo o livro e lhe assimilei o conteúdo. Encontrei nele uma solução clara, completa, lógica do problema universal. E esse é um ponto interessante, quando ele fala: minha convicção se firmou. A teoria espírita dissipou minha indiferença e minhas dúvidas. Então, quando ele fala que minha convicção se firmou, a gente pode até dizer que ele era um espírita sem saber. Ele só precisava de uma confirmação. Ele só precisava de algo que lhe mostrasse o caminho, que lhe esclarecesse a mente. Mas é como se ele já trouxesse dentro de si tudo aquilo que ele encontrou depois ali naquela obra. E aí, Leon Denis, a partir disso, muita gente pode pensar: William, agora, quando ele se torna espírita, os seus problemas acabaram, né? Aí não tem mais dificuldade para superar, e a palestra acabou aqui porque espírita não tem dificuldade. Lê do engano, né? Essa é uma grande ilusão que muitos de nós criamos, inclusive, de que quando nos tornarmos espíritas, os espíritos vão resolver os nossos problemas, né? Às vezes tem gente que se surpreende quando vê que um espírita está doente, por exemplo. Fala: nossa, mas espírita adoece? Mas é claro que adoece, né? Espírita tem dificuldade financeira? É claro que tem dificuldade financeira. Ah, mas espírita tem dificuldade em família? Tem dificuldade em família. O espírita não está isento de nenhuma dificuldade inerente ao homem. Estamos no mundo de provas e expiações e todos nós, espíritas, católicos, protestantes, ateus, budistas, judeus, muçulmanos, todos nós lidamos com dificuldades muito semelhantes. O que o Espiritismo faz é se apresentar como o Consolador prometido. E eu gosto de desmembrar essa palavra, consolador, porque a gente vai entender que consola a dor. Não é o eliminador, não é o acaba com a dor. Ele consola, ele traz o alívio. Ele traz algumas explicações em que a gente consegue compreender que, poxa, isso que eu estou passando aqui é uma dificuldade que talvez eu mesmo que criei nessa encarnação, e se não foi nessa, com certeza foi em outra. Então a gente encara a dificuldade de uma maneira diferente. E o Espiritismo faz isso com Leon Denis. E aí ele vai enfrentar vários desafios na sua vida, alguns mais duros, falaremos aqui mais para frente, alguns que poderiam ser difíceis, dependendo do espírito que lida com aquilo, e alguns, às vezes, que muitos poderiam dizer que nem dificuldade dava para ser compreendido assim. Como, por exemplo, Leon Denis gostaria muito de constituir uma família. Só que o tamanho da tarefa que ele tinha no movimento espírita se apresentou logo cedo para ele. E ele mesmo disse que não achava que seria correto, diante das muitas tarefas que ele administrava no movimento, constituir uma família e às vezes, não conseguir ser completo nem na família, nem no movimento espírita. Então, ele abre mão de constituir uma família, algo que ele desejava inicialmente. Mas depois ele se resigna e compreende que, na situação dele, era o melhor para se fazer. Outro ponto importante que Leon Denis abre mão é da carreira política.
Ele, que era amigo de um grande político na França, recebe insistentes convites para ser político. E o que para muita gente seria tranquilo, fala, eu não quero, pronto, e acabou. Para Leon Denis, virou um certo sacrifício, porque ele compreendia a importância da política na sociedade. Leon Denis era alguém extremamente politizado. O seu biógrafo chega a relatar que, aos domingos, ele fazia questão que amigos lhe visitassem para que eles falassem sobre os movimentos políticos na França e no mundo. Então, era alguém conectado com os problemas da sociedade. Não era alguém despolitizado que, às vezes, até recusa falar de política porque acha que política é assunto só de político. E Leon Denis não, ele trocava ideia, ele debatia, ele escreveu um livro em que ele aborda várias questões políticas da sua época e também um pouco do passado. Então, Leon Denis ele não se furtava desse tipo de assunto, pelo contrário, ele se interessava por ele. E quando recebe um convite para ingressar na vida política, creio que não foi fácil recusar esse convite. Não foi fácil intimamente, porque ele entendia a importância dessa função. Mas aí ele abre mão e dá uma justificativa muito bonita. Não é abrir mão assim, eu não quero e pronto. Tem uma justificativa por trás. Ele vai dizer que devo me consagrar a esta causa, ao espiritismo, ainda mais alta da evolução científica, filosófica e moral, que interessa à humanidade inteira e oferece, do ponto de vista moral, a solução do maior problema que se apresentou em todos os tempos ao espírito humano, o de seus próprios destinos. É com esse objetivo que eu me exercitava, manejando a pena e a palavra. Então ele abre mão da vida política para se dedicar, de novo, inteiramente ao espiritismo. E a gente precisa trazer aqui para a história agora o amparo espiritual, que nunca lhe faltou, como nunca falta para qualquer um de nós. Anjo de guarda, espírito protetor, a gente pode dar o nome que quiser. A gente sempre tem alguém que foi designado por Deus para nos auxiliar a atravessar essas dificuldades. Num setembro amarelo como esse que nós vivemos, em que muito se fala de prevenção aí ao suicídio, de valorização da vida, eu vejo poucas vezes a gente exaltar a importância do espírito protetor. Espírito protetor que não cumpre as tarefas para nós. Não pode, ele apenas nos dá um apoio, nos inspira, nos dá uma força extra. Mas eu vejo pouco, uma reflexão pessoal que me veio à mente aqui agora, nós no movimento espírita falarmos com as pessoas que sofrem e que muitas vezes se sentem sozinhas, abandonadas. Elas podem estar sozinhas e abandonadas por conta, de algum motivo, de alguma doença, de estarem às vezes isoladas, outras por conta do isolamento social, que em alguns países e cidades está mais rigoroso e a pessoa às vezes mora sozinha e não tem contato físico e ela se sente ali abandonada, solitária. E a gente precisa falar que existem espíritos amigos que velam por nós, que estão ao nosso lado, mas que não ficam como babá cuidando de nós o tempo todo, que não ficam 24 horas tentando imaginar o que a gente precisa estar aqui. A gente precisa chamá-los. A gente precisa aprender a conversar com esses guias espirituais, pela prece, pelo pensamento. Qual de nós, meus amigos, eu vou falar por mim agora, eu não sei quantas semanas que eu não converso com meu anjo guardião. Eu, pessoalmente, que faço palestra, que estou aqui estudando, eu só lembro dele quando a coisa está muito crítica. Falo, nossa. Aí quando a coisa está quase sem solução ali, você fala, rapaz, eu lembrei que eu tenho um espírito protetor. E a gente precisa falar mais disso, até porque quanto mais se fala, mais fácil fica da gente lembrar depois. E Leon Denis tinha espíritos protetores de causar inveja a qualquer um. Nada mais, nada menos do que Jerônimo de Praga, o grande Jerônimo ali, que foi condenado à fogueira no Concílio de Constança,
no século XV, Jerônimo de Praga, que é considerado um dos precursores da Reforma Protestante, que veio depois, né, precisa ser concretizada com Lutero. William, dá licença. Fica William, à vontade. eu acho muito bom que você fale sobre os nossos protetores espirituais, porque muitas são as vezes que nós estamos passando por situações difíceis e que nos achamos vítimas. E perguntamos, por que eu estou passando por isso? Por que Deus não olha para mim? E como você mesmo expôs, às vezes os nossos protetores espirituais estão do nosso lado, querendo, nos intuindo com determinadas, sei lá, nos intuindo, e nós não ouvimos. Nós também ficamos cristalizados, né? E continuamos sermos sempre as vítimas. Vítima da sociedade, vítima da família, vítima de qualquer coisa. Só que, como você expôs, todos nós temos os nossos protetores espirituais. Afinal de contas, nós somos filhos de um mesmo pai. Qual é o pai que não vai dar essa proteção, dizendo assim, olha, você vai reencarnar, mas com isso você não vai estar sozinho. Lembre-se que, além de todos nós que ficaremos aqui, né, porque, né, você também vai ter um suporte, vai ter um protetor espiritual. Eu acho interessante, porque muitas vezes por isso que eu quis intervir, conversar, aliás, expor o que penso, porque nos esquecemos, como você mesmo falando, e nos vitimizamos, né? É bem interessante. Se alguém quiser fazer mais um comentário, fica à vontade aí. A gente fala muitas vezes que a vida é uma escola, né? Que o planeta é uma escola. E é necessário compreender o papel desses espíritos protetores como se fosse de professores mesmo, né? E o professor na sala de aula, tudo bem que ele vem de vez em quando ali, pergunta como é que você está tendo alguma dificuldade, mas é importante que a gente, nas dificuldades, chame o professor, né? Opa, vem cá, eu estou com uma dificuldade aqui agora, não precisa esperar o professor adivinhar, ou depois que pega a prova, pega a lição para conferir, para fazer ali, ver onde é que o aluno errou. Então a gente pode, durante a aula, chamar o professor, chamar o anjo guardião. Olha, estou com dificuldade aqui, você consegue me ajudar antes que a coisa se complique? Porque às vezes o aluno não chama o professor e deixa para se complicar na prova. Então a gente pode contar com o auxílio do nosso anjo guardião antes que a prova chegue, antes que a prova se complique. Então realmente é interessante. E Jerônimo de Praga, ele é um espírito extremamente evoluído. Ele que foi queimado pela igreja ali no Concílio de Constança, como eu havia falado, trazendo já algum desconforto na igreja, que depois culminou com a Reforma Protestante, assim como John Hus. John Hus, inclusive, que é a encarnação que você tem notícia de Allan Kardec, né? John Hus foi amigo de Jerônimo de Praga. Os dois morreram queimados no Concílio de Constança no intervalo de 1 ano, mais ou menos. E um detalhe curioso, eu não gosto muito de falar disso, porque eu não gosto de ficar voltando à encarnação passada, mas nesse caso eu me permito essa liberdade. Jerônimo de Praga, ele teve uma postura muito forte, se contrapondo a várias das ideias das igrejas católicas. E Jerônimo de Praga fez uma visita a Londres, alguns anos antes de ser queimado, e teve um contato com os escritos de um tal John Wycliffe. John Wycliffe, figura importante na Inglaterra, ele que inclusive foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o inglês, o que ficou conhecida como a Bíblia de Wycliffe. E o Wycliffe, que era uma pessoa extremamente importante na sociedade da época, ele escreveu várias contradições que ele via entre o que estava na Bíblia, que ele traduziu, portanto ele conhecia a Bíblia, e o que a igreja pregava na época, o catolicismo, a igreja única do momento. E John Wycliffe escreve várias contradições. Isso que ele escreveu foi contagiar Jerônimo de Praga, que por sua vez contagiou John Hus. Agora, vamos gravar esse detalhe. John Wycliffe como se fosse mestre de John Hus e Jerônimo de Praga. Os estudos apontam, algumas pesquisas feitas apontam que John Wycliffe é
a encarnação de Leon Denis, que naquela ocasião foi quem inspirou Jerônimo de Praga e John Hus, que veio a ser depois Allan Kardec, invertendo-se os papéis, em que Kardec veio na condição de mestre de Leon Denis, mostrando que estes espíritos já caminham juntos há muito tempo. Desde a época do druidismo, inclusive, porque Allan Kardec foi um druida, Leon Denis também se reconhece como um druida, assim como Joana d'Arc. Joana d'Arc também foi uma grande druida na sua época, ela que também morreu queimada pela Igreja Católica e também foi uma guia espiritual de Leon Denis. Então, quando eu falei que era para causar inveja em qualquer um, é porque não é qualquer indivíduo que reencarna e recebe assim, olha, você vai ter 2 guias mais diretos, Jerônimo de Praga e Joana d'Arc. Então, imagine uma situação dessa. Então, Jerônimo era quase que o pai espiritual de Leon Denis. E Joana d'Arc exercia uma função muito bonita ao redor de Leon Denis, principalmente encorajando-o a seguir em frente, encorajando-o a superar as dificuldades. E algumas frases que ela deixava para Leon Denis são realmente inspiradoras para todos nós. Eu mesmo, em vários momentos da minha vida que eu estava assim, um pouco para baixo, às vezes eu abro essas páginas aqui que eu vou ler agora e me ajuda. Quando, por exemplo, ela vai dizer para ele assim, coragem, amigo, agora que o destino se apresenta mais claro, agora que as horas da luta se aproximam, que provas mais fortes vão te assaltar, estarei ainda mais perto de ti, sustentando cada um de teus passos. Então, olha que papel bonito do guia espiritual. Nas horas mais difíceis, como ela disse, eles estão mais perto de nós, sustentando cada um de nossos passos. E aí ela complementa dizendo para ele, não esqueças, amigo, que o alvo já está aí. O alvo que é preciso atingir. Alvo que te abrirá as portas de um mundo melhor. Então, realmente, assim, é muito forte a mensagem que ela fala para ele. Em outro momento, ela vai dizer, foste escolhido para cumprir uma missão útil aos homens. As vicissitudes te assaltarão, porém, segue sem temor. Vai sempre para adiante. Detalhezinho que ela fecha aqui agora. Nós te ajudaremos. E aí, cada um de nós talvez pode pensar, William, mas ela falou que ele foi escolhido para cumprir uma missão útil aos homens. E a pergunta que eu faço é, qual de nós que não foi escolhido também para cumprir uma missão útil aos homens? Todos nós, sem uma única exceção, temos uma missão na vida. Talvez a palavra missão soa muito forte, né? Aí a gente às vezes vai se achar missionário. Ah, eu sou missionário, então. Gente, é missão no sentido de tarefa. E ninguém está reencarnado aqui só para preencher espaço na Terra. Ninguém reencarnou aqui para ser mais um. Todos nós reencarnamos para deixar uma contribuição. Eu sempre brinco nas minhas palestras que eu falo sobre morte. É importante que a gente, ao desencarnar, deixe saudade. Em que alguém olha e fala assim, puxa vida, fulano desencarnou, mas não, estou sentindo falta dele. Que bom! Isso é sinal de que a gente foi importante num dado momento para a vida de alguém. É sinal de que a gente cumpriu uma missão útil. Se não na vida da humanidade, desses grandes seres, por exemplo, Gandhi, Chico Xavier, Madre Teresa, Francisco de Assis, própria Joana d'Arc, enfim, Leon Denis, Allan Kardec, Jerônimo de Praga, mas cada um de nós tem uma missãozinha, pequena que seja, para auxiliar, para aliviar, para, enfim, deixar esse mundo um pouco melhor do que quando a gente deixá-lo. As parábolas de Jesus, todas elas nos falam de gestos simples, né? Do bom samaritano. É um samaritano que para a sua viagem para acolher uma pessoa, para curar as feridas, para hospedar. A parábola do filho pródigo, está ali um exemplo de um homem que, por livre escolha,
não foi vítima, ele escolheu aquele caminho, escolhe um caminho difícil, tomba na vida, faz o caminho de volta e o pai o acolhe de volta ali com festa, com comemoração. Então, ali fala da redenção de um homem. Então, várias das parábolas de Jesus nos mostram a beleza do agir no pouco. Como é que eu vou agir no muito? Como é que eu vou ser um Francisco de Assis? Eu não consigo acolher nem um ou dois ou três, ou os animais, ou uma criança que está na África lá agora, precisando de uma pequena doação mensal, enfim, ou de alguma outra atividade vinculada à minha cidade, ao meu país. Então, é no pouco que a gente se constrói. O óbolo da viúva, extremamente importante, exaltada por Jesus. Então, é nesses detalhes. Se Leon Denis tinha uma missão gigantesca e contava com um auxílio gigantesco, cada um de nós tem a sua tarefa. E cada um de nós tem o espírito determinado para nos amparar. E mais no finalzinho eu vou contar de um outro espírito que se vinculou a esses dois para auxiliar ali nos últimos anos de Leon Denis. Pessoal, até agora está tranquilo? Posso avançar um pouco mais? Porque palestrante, quando dispara a falar, não para mais. E eu sou mineiro, e mineiro vai indo e vai indo. Se vocês vão apertar um pause aí, eu vou longe. Pode continuar, então? Ah, pode. Podem responder, gente. Se quiser também fazer pergunta, tá tudo bem. Podem fazer, viu? Por mim tá gostoso. Hã? Oh, tá bom, tá ótimo, tô gostando. Ah. Então vamos lá, então. William, temos a mãe e o filho. Uma está em Portugal e o outro está aqui em Neuchâtel. A Celeste está em Portugal. Mas você me matou uma curiosidade agora, que eu estou vendo aqui a assinatura Bravo nos dois. Eu estou aqui pensando, parece que tem lugar diferente aqui, viu? Que bacana. Que legal. Eles tem a prima que mora em Londres, né? Mas agora não participar. Mas são a família. Nós estamos agora justamente falando sobre a família que você falou. Então, para tirar a tua curiosidade, bravo, todos nós, tá vendo como são bravos? Que bacana. Então, tem um amigo que mora em Juiz de Fora que tem assinatura Bravo também. Não sei se tem relação com vocês aí. Tá vendo? Pode ver? Tem? Tá vendo? Celeste? Escutou? Calma, não cortou. Eu tenho um amigo que mora em Juiz de Fora que chama Nelson Bravo. Não sei se é da mesma família aí. Que eu conheça não deve ser, não sei. A Celeste está mutado o microfone dela lá. Celeste tirou o microfone. Celeste? Celeste não está aí. Bom, mas vamos ver se ela vai conseguir. Tens de apertar no micro, mãe. Aí. Está. Já está. Ok. Tens de dizer o que estavas a dizer que ninguém percebeu. Eu estava a dizer que somos muitos os bravos. O Bravo, Pereira Bravo, Bravos da Rosa são da mesma família. E muitos são de Angola. Aqui em Portugal tem alguns bravos, mas não tem nada a ver connosco. Entendi. Não, então tá certo. Bom, agora a gente vai falar então de dois momentos difíceis para Leon Denis, que é a desencarnação do pai, inicialmente. O pai dele desencarna em 1886. Era uma família, repito, ele filho único, convivia com o pai e com a mãe, já que ele não constituiu uma nova família. E pouco tempo assim, alguns anos depois, em 1903, a mãe de Leon Denis também desencarna. Eu esqueci de falar que Leon Denis nasceu em 1846. Então ele foi contemporâneo de Allan Kardec, estando com o codificador em 3 oportunidades. Uma delas a visita que Allan Kardec fez à sua cidade.
depois outra na casa de Allan Kardec, em Paris, e uma outra viagem que Allan Kardec fez. E aqui foi um momento difícil, porque Leon Denis, ele foi, assim, muito ligado à mãe. A mãe que foi a pessoa mais próxima dele. Foi sua confidente, sua conselheira, sua professora, sua amiga, ele que quando viajava sempre se correspondia com ela, mantendo ali um laço de afinidade muito forte. E a desencarnação, em especial da mãe, foi um momento extremamente difícil para Leon Denis. Claro que superou também essa dificuldade com resignação, escreveu ali algumas palavras muito bonitas, assim, era muito comum na época você mandar como se fosse uma nota, né, para o jornal, ou no convite para o funeral, e ele nesses convites, tanto para o pai quanto para a mãe, demonstrava a sua resignação, a sua aceitação daquilo que ele havia escrito tanto, né? Então ali ele era momento também dele, mesmo que com saudade, dar mostras, né, de que o conteúdo espírita havia lhe consolado, mas não havia, claro, eliminado a dor de se despedir de alguém que amava tanto. E os outros momentos assim curiosos na vida de Leon Denis foi quando ele, de certa forma, se sentiu abandonado por amigos. Isso se deu num chamado caso Miller, que era um médium muito famoso na sua época, que o próprio Leon Denis fala que as primeiras manifestações que ele próprio presenciou com esse médium eram autênticas. Todos os meios eram colocados para evitar qualquer tipo de fraude, e ele atendia os requisitos e o fenômeno era verdadeiro. Porém, num determinado momento para frente, esse médium começou a fraudar. E Leon Denis, como não tinha interesse em divulgar fraudes, em defender fraudadores, charlatães, enfim, qualquer tipo de mistificador, Leon Denis passa a escrever na revista das fraudes que esse Miller fazia. E o detalhe é que Leon Denis foi, de certa forma, como é que eu vou dizer, repreendido por vários de seus amigos espíritas da época, que ficaram ao lado do médium, porque não conseguiram ver ali a fraude que Leon Denis apontava. Inclusive, um desses foi Gabriel Delany. Gabriel Delany teve um certo conflito ali de ideias com Leon Denis. Claro que isso não abalou a amizade dos dois, mas Leon Denis escreveu num dado momento que ficou, de certa forma, sentido. Porque justamente aqueles que deveriam apoiá-lo, porque ele fazia acusações embasadas e fortes, foram justamente aqueles que, de certa forma, uma expressão que a gente usa muito aqui, não sei se é comum aí, foi jogado aos leões, né? Então ele se sentiu, num dado momento, meio que abandonado. Mas aí depois ele também superou mais essa dificuldade e a vida dele seguiu. Mas esse exemplo eu trago porque é muito bonito, que é de alguém que não está preocupado assim, o que as pessoas vão achar se eu falar desse problema aqui com o médium. Leon Denis estava disposto a defender a verdade, a defender o fenômeno mediúnico, porque se a gente faz vista grossa, se a gente se omite em algumas situações, aquela omissão vai trazer o seu preço. E esse preço pode ser muito caro para o próprio movimento espírita. E Leon Denis, então, não tinha nenhum compromisso com a omissão, nenhum compromisso com acobertar qualquer tipo de erro. Por isso ele paga o preço que pagou, mas continuou sendo aí o grande Leon Denis que nós temos notícia. Como eu falei lá atrás, Leon Denis ficou praticamente cego ao longo de sua vida. A cegueira de Leon Denis, ou de certa forma, a visão começou a se enfraquecer ainda na infância, na adolescência, quando ele tinha que estudar à noite, diante de uma iluminação muito precária. Então ele forçava muito as vistas, e isso fez com que a sua visão fosse se enfraquecendo, e ele desencarnou praticamente cego. Para a gente ter noção, quando fala praticamente cego, qual que é o nível de cegueira que ele possuía? Leon Denis, a partir de um dado momento, ele só conseguia escrever com o auxílio da grade metálica. É uma gradezinha que tem ali as linhas de ferro, que você escreve, né, e vai saltando
linha a linha, para ficar uma escrita reta, digamos assim. Só que aconteceu um fato que a sua biógrafa, a Claire Beaumar, vai destacar, que ela estava acompanhando o Leon Denis nessa ocasião, que ele trocava muitas cartas. A pessoa mandava carta para ele, ela lia, aí ele ia escrever, ela deixava ele sozinho, um momento de privacidade, para que ele escrevesse a resposta. Só que, aí depois que ele escrevia, ele sempre chamava a Claire para que a Claire fizesse a leitura do que ele escreveu, ele fizesse uma revisão própria, né? Revisão doutrinária, digamos assim. E a partir disso ele diria, olha, corrige isso, acrescenta aquilo. Só que num determinado dia, quando ele chamou a sua secretária para fazer a leitura, ela se aproximou e viu que o papel estava em branco. Aí ela pensou, mas como assim? Como é que o Leon Denis me chama e me entrega um papel em branco? Aí é que ela foi perceber que a ponta do lápis que Leon Denis utilizou estava quebrada, tinha quebrado logo no começo. E ele continuou escrevendo. Eu, pessoalmente, sempre que eu lia, praticamente cego, eu não tinha noção de que, por exemplo, ele não conseguia distinguir o papel escrito de um papel não escrito. Isso me deu a gravidade da situação. E aí ela vai dizer, a própria Claire, que ela viu naquele momento uma tristeza incomum em Leon Denis, que é como se o fruto de seu pensamento tivesse, entre aspas, se perdido. Não sei se aconteceu com vocês, quando você escreve um texto os mais bonitos e de repente o telefone trava. E você tem que fechar o aplicativo e você perde, ou então quando você escreve algo no Word, esquece de salvar, a energia acaba e o salvamento automático não é acionado, e você perde o que escreveu. Meus amigos, mas dá uma tristeza, né? Fala, puxa vida. Aí ela ficou tão sem jeito, porque ela falou, como é que eu vou avisar para ele que está em branco? Mas tinha que avisar. E quando ela avisou, ele ficou muito triste, mas conta ela que logo ele superou essa dificuldade, recobrou as forças e reescreveu. E ela dizia sempre que ele tinha uma memória espetacular, que lhe garantia facilidade, muitas vezes, para ler, memorizar e depois escrever aquilo. Eu gostaria de destacar uma carta que Leon Denis trocou com o Brasil. E quando a gente começa a ver pobreza, abandono, solidão, dificuldade de saúde, ele tinha uma saúde um tanto quanto frágil. Temos muitas outras dificuldades que ele vivenciou e que a gente não consegue trazer tudo nesse estudo. Aí a grande pergunta é, e como é que ele encarava tudo isso? Qual era a sua reação? Gente, e quando eu trago isso, é importante que a gente traga isso para a nossa vida. Como é que eu lidaria com isso se fosse comigo? Como é que eu reajo às minhas dificuldades? Como é que eu encaro os problemas que eu vivencio? As doenças, os problemas financeiros, tudo isso. A nossa intenção aqui hoje não é exaltar um ídolo de barro, não é exaltar uma figura para a gente daqui a pouco estar santificando, mas é tentar trazer isso para a nossa vida. E Leon Denis, quando vai trocar uma carta com um grupo brasileiro que escolheu o nome para homenagear como do Leon Denis, ele disse assim no final da sua carta: vai se tornando pesado o fardo dos anos, e as enfermidades aumentaram, mas agradeço a Deus permitir que minha laboriosa carreira seja coroada pela prova, a fim de torná-la mais meritória e mais frutuosa. Então aqui ele agradecendo a Deus pelas dificuldades da vida e dizendo que essas dificuldades é como se fosse uma coroa. Enquanto muitos na Terra vivem em busca de coroas de ouro, coroas do status, do poder, do reconhecimento, ele considerava a dor, o sofrimento, uma coroa que viesse ali preencher a sua vida. E ele complementa dizendo: espero em breve tornar a encontrar no além meus numerosos amigos que me antecederam, para aí trabalhar com eles na instrução e libertação das almas.
demonstrando ser alguém que não temia a própria morte. Na verdade, falava dela com muita tranquilidade, esperando em breve desencarnar. Para quê? Para descansar? Não, para reencontrar amigos. A gente tem essa noção de que eu vou desencarnar e vou encontrar alguém do outro lado, amigo? E de vez em quando eu me pergunto assim, o que passa na cabeça de um ateu, né? Que a gente respeita, inclusive tem ateus hoje com um coração extremamente generoso. Mas, poxa, essa ideia de fim é muito ruim, é muito difícil. Então, Não, e ainda hã? passar, não ter medo da morte e querer reencontrar os seus amigos para continuar a trabalhar. Justamente, é a ideia do trabalho. Exato. Então, é necessário que a gente, enquanto espírita, conhecedores da continuidade da vida, trabalhemos isso na mente. Poxa, quando eu desencarnar, eu vou reencontrar amigos. É claro que eu posso, num determinado momento, passar por um período que Kardec chama de perturbação espírita, questão 163. Todos nós passaremos por uma perturbação, mas na questão 65, ele pergunta se o conhecimento espírita pode abreviar a perturbação. A resposta é de que sim, porque o espírita compreende antecipadamente a sua situação. Nós sabemos que vamos continuar vivos, mas os espíritos reforçam para Kardec. Tem duas coisinhas que ajudam mais do que o conhecimento espírita, que é a prática no bem e a consciência pura. Então hoje eu vejo muitos religiosos que batem no peito que são cristãos, mas eu acredito que estão com a consciência totalmente perturbada. E além de não praticar o bem, tem práticas preconceituosas, práticas distantes do que Jesus ensinou. E aí, como eu vinha falando antes, às vezes eu observo alguns ateus com práticas mais cristãs do que a dos cristãos. Então, esses ateus, embora não tenham crença em espírito, em mediunidade, eles podem enfrentar uma dificuldade que é assim, nossa, eu achei que a vida não continuava e continua. E agora? E pode ter uma dificuldade para compreender isso, é claro que pode. Mas, se eles praticarem o bem e mantiverem a consciência mais reta, detalhe, eles serão muito auxiliados por espíritos. Ou a gente pensa, não, agora você vai ser castigado, quem mandou você ser ateu? Se eles praticaram o bem, como diria Chico Xavier, o bem que praticares em algum lugar é teu advogado por toda parte. Então, o que não vai faltar são advogados para auxiliar aquele que não acreditava na imortalidade da alma. Enquanto aqueles que acreditam, se não praticam o bem, serão menos auxiliados. Então, a gente faz essa ressalva porque Leon Denis unia isso tudo. Praticava o bem e tinha consciência de continuidade. Por isso ele nos inspira nessa carta que ele manda ao Brasil. Gente, já caminhando para o encerramento, um momento importante da vida de Leon Denis se deu em 1925, porque ali ele estava com 79 anos de idade, cego, e recebe um convite para ser o presidente do Congresso Espírita Internacional de Paris, talvez o congresso mais importante da história do espiritismo. E Leon Denis recusa. Ele fala, não tem condições, eu estou com 79 anos, cego, vou ter que sair aqui de Tours, interior da França, e ir de trem para Paris, não tem condições. Então ele recusa. Só que os organizadores insistiam, Leon Denis, mas ninguém melhor do que você para assumir essa função tão importante, num momento tão crucial como esse. E Leon Denis recusa. Só que aí na reunião mediúnica que acontecia a cada 15 dias na casa de Leon Denis, o espírito nada mais, nada menos do que o de Allan Kardec passa a se manifestar e a insistir para que Leon Denis aceitasse o compromisso. E um detalhe importante, aí Leon Denis tentando se esquivar de todas as maneiras, né? Lembra que eu falei lá atrás que eu revelaria mais um dos guias espirituais?
É só para a gente fechar esse trio, né? John Wycliffe, Jerônimo de Praga e John Hus. Agora juntos, Leon Denis, Allan Kardec e o Jerônimo de Praga. Então, Allan Kardec insistindo, aí Leon Denis teve uma ideia, falou, poxa, o congresso vai ser em Paris. Camille Flammarion mora em Paris. Aí ele sugere, fala, Camille Flammarion me substituirá bem, que ele seja o presidente do congresso. Aí os espíritos disseram assim para Leon Denis, Flammarion não estará lá. Leon Denis se surpreende. Faltava ali mais ou menos 6 meses para o congresso acontecer. Como assim? Gente, é mais ou menos assim. Vai ter um congresso na cidade de vocês aqui que estão nessa live comigo e vai falar que vocês não vão no congresso? Então, assim, qual que é o motivo? Aí os espíritos não dão respostas assim tão detalhadas, né? Leon Denis, mas como assim? Aí o espírito Allan Kardec só disse, Flammarion não estará lá. E a comunicação se encerrou. Leon Denis, obediente que era aos espíritos, aceitou o convite. 3 meses depois, Camille Flammarion desencarna. De fato, Flammarion não tinha como estar lá encarnado. Participou em espírito, é claro, mas encarnado realmente não tinha condições. E esse congresso foi muito bonito, porque é ali que a Leon Denis vai conhecer pessoalmente Arthur Conan Doyle, outra figura importantíssima do movimento espírita, do movimento literário, o grande criador do personagem Sherlock Holmes. Inclusive, eu não sei se vocês já viram, tem um vídeo muito bonito do Arthur Conan Doyle, gravado em 1927, um vídeo de alguns minutos, metade ele fala do Sherlock Holmes, e na outra metade ele fala da sua experiência enquanto espírita. É uma pérola, esse vídeo com Conan Doyle é um negócio que emociona. Qualquer um que vai ver aquele homem já ancião, velho, experiente, falando de espiritismo, falando um pouco da sua trajetória. E aí, meus amigos, a Leon Denis teve realmente um papel fundamental nesse congresso. Quem participou dele diz que era bonito ver Arthur Conan Doyle andando de braços dados com Leon Denis pelos corredores do salão onde o congresso aconteceu. Recebeu várias homenagens, falou para milhares de pessoas. Tem uma foto na internet muito famosa que é ele com a barba ao estilo druida, bem velho já, na porta do local que foi feito o congresso, ao lado de algumas outras pessoas. É uma foto bem histórica. E o próprio Allan Kardec foi importante também na vida de Leon Denis para que ele pudesse escrever o seu último livro. Ele próprio reconhece que foi, com efeito, pelo incentivo do espírito de Allan Kardec, que realizei este trabalho, que é O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, último livro escrito por Leon Denis. Leon Denis, que desencarnou no dia 12 de abril de 1927, depois de algumas complicações por conta de uma pneumonia, que ele enfrentou. Foi uma doença muito rápida, né, que agravou e rapidamente ele desencarnou. Mas um detalhe interessante que eu gostaria de destacar aqui, e prometo que estou encerrando já, mais uma presença de Allan Kardec na vida de Leon Denis. Porque no dia 31 de março, eu estou falando essas datas aqui, isso não é muito importante não, é só para a gente compreender um pouco. Dia 31 de março de 1927, Leon Denis manda a última parte do seu último livro para a gráfica, Tarefa Encerrada. No dia seguinte, 1º de abril, reunião mediúnica na casa de Leon Denis. Quem se manifesta? Allan Kardec. E olha a mensagem que Allan Kardec deu para Leon Denis. Sede forte, abrigando a fé superior, e vosso aparelho registrará a bondade de Deus. Tendes o afeto dos grandes centros vibratórios, cumpristes com o dever ante a correspondência oculta da vontade divina, e no reino da luz respirareis.
Então, essa aqui é uma mensagem resumindo, dizendo assim: Leon Denis, você cumpriu o seu dever, você cumpriu sua tarefa. No reino da luz, respirareis. Como assim? Ele estava bem naquele dia, só que dias depois, acometido de pneumonia, dificuldade respiratória, para desencarnar no dia 12 e no reino da luz voltar simbolicamente, então, a respirar. E um detalhe que eu acho que fecha a forma como Leon Denis enfrentou e superou as suas dificuldades foi escrito pela sua biógrafa, a Claire Beaumar, que disse: pelo seu sorriso radioso que iluminava seu rosto no momento supremo, eles tiveram um sentimento preciso da felicidade experimentada pelo apóstolo, seguindo para as celestes moradas. Meus amigos, não é qualquer um que tem a condição de desencarnar sorrindo. Só desencarna sorrindo quem cumpriu com seus deveres, quem superou as dificuldades, quem deixou um legado, quem, como eu disse lá atrás, deixou saudade. E hoje, de certa forma, nós sentimos saudades de Leon Denis, saudades que podem ser amenizadas quando nós lemos uma de suas obras, quando nós lemos a sua vida e enxergamos nele uma inspiração para que, em cada contexto, em cada particularidade que nós nos encontramos agora forças para superar as nossas próprias dificuldades. Né? Desistir não é a solução. A gente só tem uma opção que a doutrina nos propõe, que é de seguir em frente. Apesar das dificuldades, apesar dos percalços que são muitos, seguir em frente sempre vale a pena. Como disse Jerônimo de Praga para Leon Denis: vai, meu filho, no caminho aberto à tua frente, marcharei atrás de ti para te sustentar. Coragem, a recompensa será mais bela. Que cada um de nós possa ter a coragem para seguir em frente, porque, como disse Jesus, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Essa é a recompensa de Jesus para os que sofrem. É o consolo, que pode vir daqui a pouco ou pode vir na outra encarnação, mas ela nunca nos falta. Eu agradeço a atenção, né? Peço desculpa por são tantos detalhes biográficos, um pouco técnicos, mas que são importantes para a gente compreender tudo que Leon Denis representa para o nosso movimento espírita. Obrigada, William. Não tem problema. Terás outras oportunidades. Muito obrigada, meu irmão, pelo carinho, pela atenção. E todos nós que fazemos parte do NEC te agradecemos por esta exposição e que nos serve também, né, de exemplo para que possamos praticar o Evangelho diariamente. Né? Então, ficamos por aqui. Vou desligar agora. Um beijo para todos que vão assistir posteriormente do NEC da Suíça.